Tamires do Resenhando Sonhos e a gente vai falar sobre livro Fumaceira. Eu adoro esse conceito, gente. E pra esse vídeo eu vou categorizar aqui livros que eu acho que se encaixam em duas situações. Aqueles livros onde o conceito é doido, ou seja, os autores usam algum contexto que é bem fora da nossa realidade, mas normalmente ancorado em alguma coisa pra ficar mais assustador, e aí acaba sendo um cenário muito doido. E uma segunda categoria, que é aquela categoria de livros que você tá lendo, e é inevitável. Em algum momento você vai parar e pensar: será que eu sou meio burra? Porque você não tá entendendo nada do que tá acontecendo, ou pelo menos você não tá entendendo a maioria das coisas que estão sendo trabalhadas na história. Ou você talvez até esteja entendendo beabá da história, mas você também tem certeza que tem toda uma camada ali que tá passando muito longe da sua compreensão. Então, eu separei aqui pra conversar com vocês 12 livros que são, segundo minha própria classificação, livros fumaceira. Vamos começar então com o primeiro livro que eu vou colocar aqui, que foi a minha última leitura que eu considerei fumaceira, é Nós Nos Espalhamos, do Ian Reach. Ele vai contar a história de uma idosa que, depois de um tempo morando sozinha, chega-se à constatação de que ela precisa ir para um lar de idosos. E isso tudo já foi arranjado previamente pelo ex-companheiro dela. Então ela não tem muita escolha. O problema é que quando ela chega nesse lar, mas um pouquinho antes também, algumas coisas estranhas começam a acontecer. E aí nós, enquanto leitores, ficamos numa gangorra de tentar entender se o que está acontecendo só na cabeça dela, e a visão um tanto quanto deturpada da situação é algo que tem a ver apenas com a visão dela, ou se realmente tem algo estranho acontecendo neste ambiente, quais seriam as justificativas que poderiam explicar essa situação. Esse é um livro que eu achei muito interessante, eu formulei várias teorias sobre o final, e eu acho que ele particularmente chama ainda mais atenção porque ele vai falar sobre essa questão do etarismo, né, sobre quanto envelhecer pode ser algo solitário e o quanto isso pode despertar na gente outros tantos medos aí, outras tantas situações. Então, foi um livro que eu devorei, que ele é super curtinho, mas ao mesmo tempo eu terminei e eu fiquei, gente, o que está acontecendo aqui? O segundo livro que eu vou trazer aqui ainda não está disponível no Brasil, mas provavelmente você já ouviu falar dele em algum lugar aí, se você acompanha o TikTok, ou até outros criadores, porque vários outros booktubers aqui do Brasil já leram ele, que é Bunny, da Mona Awad. Esse livro aqui encapsula o conceito fumaceira, tá? Inclusive em cenas onde o conceito de fumaceira pode ser bem literal aqui nessa história. A gente vai acompanhar a nossa protagonista, ela tá fazendo um curso de escrita de graduação, e existe um grupo de meninas com qual ela faz aulas aqui, e elas são aquele grupo meio patricinhas ricas assim, e elas ficam se chamando de Bunny. Então elas ficam: oi Bunny, tchau Bunny, como é que você tá, Bunny? E ela sempre olhou bem torto pra essas outras mulheres, até que ela recebe um convite pra se juntar ao grupo de Bunnies. E aí, a partir desse momento, daqui pra frente é só pra baixo, tá? Porque é uma coisa doida acontecendo atrás da outra. E esse é aquele livro que você fica pensando assim: essas coisas estão acontecendo de verdade ou elas só estão chapadas? Onde está realmente a linha da realidade aqui? E aí um outro ponto interessante a respeito desse livro é que a gente vai falar também sobre a arte da escrita. Então essa personagem, ela se considera assim superior porque ela escreve melhor, porque ela tem dons mais avançados, e aí acaba se comentando um pouco sobre essa situação. A Mona Awad vai usar esse texto, né, e essa história dela, que vai para caminhos e nuances bem estranhas aqui, para fazer algumas críticas e colocar aqui algumas coisas implícitas e explícitas também sobre questionamentos aí a respeito também desse contexto e de outros aspectos sociais aqui que a gente vai ver sendo comentado, às vezes de uma forma bem pelos personagens, tá? Então, Bunny é um livro bem fumaceira, é um livro que divide bastante opiniões também. Eu fiquei bem em cima do muro com essa leitura, mas acho que ainda assim valeu a experiência de ter conhecido a autora e de ter passado por essa viagem, sei lá como é que eu chamo esse livro. O próximo livro que eu vou colocar nessa lista, eu até pensei se valia colocar ele aqui, que quando eu li ele, eu não achei ele tão complexo assim. Porém, esse foi um livro que quando ele lançou aqui no Brasil, eu vi várias pessoas no Twitter falando que tinham abandonado ele porque não estavam entendendo.
Acho que ele pode se encaixar aqui, sim. Que é Nós Somos a Cidade, da N.K. Jemisin. Essa aqui é uma duologia e o segundo livro tá prometido aqui no Brasil pela Suma agora pro segundo semestre. Aqui a gente vai ter uma visão dessa cidade de Nova York. E essa cidade de Nova York vai eleger um avatar. E junto com esse avatar, cada uma das áreas da cidade escolhe uma pessoa pra ser o seu representante, por assim dizer. E eles acabam tendo que se juntar, porque existe meio que uma situação onde, depois de um certo tempo, quando um número de pessoas estão habitando as cidades, elas meio que precisam passar por uma aprovação aqui, vamos colocar dessa forma. E elas podem sobreviver ou não a essa aprovação e, portanto, prosperar ou decair, né? E aí a gente... ela, inclusive, usa aqui o exemplo da Cidade Perdida. E está na hora desse avatar passar pela sua aprovação, da cidade de Nova York passar pela sua aprovação. E quem vai ajudar ela, além dessas outras pessoas aqui, é o avatar de São Paulo. Sim, São Paulo do Brasil. Aí a gente vai ver esses personagens aqui que são muito diferentes entre si e que carregam na sua personalidade os reflexos das partes da cidade de onde eles vêm. Então, além da gente ter esse conceito de eles representarem as partes da cidade, da gente ter esse avatar e desse conflito, a gente também tem coisas estranhas acontecendo nessa cidade, porque existe uma influência aqui fazendo com que eventos aconteçam na cidade e forças que vão trabalhar também para tentar virar essas pessoas que estão do lado desse avatar e que fortalecem ele contra ele. Então é um conceito bem pirado, mas que dá assim pra você entender o que tá acontecendo conforme você vai lendo e você vai juntando os pontos e pegando todo esse conceito. Mas a N.K. Jemisin, ela é muito boa em criar livros que deixam a gente pensando que a gente é burro. Acho que ela merece estar nessa lista sim. O próximo livro que eu vou botar aqui é Polícia da Memória. Esse é um livro que é meio que uma distopia, onde pessoas vivem num lugar isolado, assim, uma ilha, e as pessoas esquecem das coisas. Então, um belo dia, elas acordam, elas descobrem que elas precisam esquecer a cor verde. E aí, enquanto ritual deles, eles começam a se livrar de tudo que é verde. E o conceito de verde é tirado da cabeça deles. Como é tirado da cabeça deles? Como se livrar de tudo que é verde? Boa pergunta. Boa pergunta. Um belo dia você acorda e você esquece o que é uma cadeira. E aí, de repente, todas as cadeiras desaparecem e você também não vai mais se lembrar do que é uma cadeira. Porém, como toda boa distopia, tem sempre alguém que vai contra o sistema. Então a gente tem aqui algumas pessoas que se lembram das coisas, ou seja, que na verdade elas nunca esquecem do que é mandado, assim por dizer, que elas esqueçam. E aí existe essa polícia da memória, que é um grupo que fiscaliza aqui pra ver se as pessoas realmente se livraram das coisas que foi dito que elas deveriam se livrar e também que apreende essas pessoas. Tem essa particularidade de não esquecer de nada. Gente, o final desse livro é assim, é um dos poucos livros, eu consigo assim contar nos dedos, que eu me lembro assim, tipo, 3 livros, e esse é um dos 3 livros que eu me lembro que fizeram eu passar mal fisicamente lendo. Porque as últimas coisas que eles precisam se esquecer mas assim, o conceito é muito interessante, mas não espere que o final vai te explicar alguma coisa, porque não vai. Parte do conceito de livro fumaceira é que às vezes você não entende exatamente, e aí vai de você, enquanto leitor, preencher as lacunas. E esse é um livro que você fica... Tá, mas... Como assim? O próximo livro é um livro que dividiu opiniões. Aqui no Brasil foi assim, ó, todo mundo odiou. Que foi Meninas Selvagens. Esse livro, quando saiu, foi um surto, porque todo mundo amava essa capa. E eu até tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a minha experiência com Meninas Selvagens e do quanto parte do problema, talvez, com esse livro é a forma como ele foi divulgado também. Esse é um livro que é inspirado em Senhor das Moscas, do William Golding, só que ao invés de ser meninos, são meninas. E além de serem meninas, esse é um livro também que tem body horror. Então são alterações que vão acontecendo no corpo dessas meninas e que vão meio que transformando elas. E aí, esse livro foi bastante vendido assim como um livro feminista. E aí, quando você entra, na verdade é um livro que deveria ter sido ressaltado outros aspectos dele, talvez o fato dessa estranheza com a história e de você também ficar perdido com o que tá acontecendo, com o que tá sendo a ameaça aqui. Esse livro, quando eu li, eu achei ele ok, eu não tive essa aversão que muitas pessoas tiveram, e eu tava bastante curiosa porque lá fora ele foi um grande sucesso. Próximo livro que eu vou comentar
comentar aqui, e de longe o meu favorito dessa lista, tá? É Eu Que Nunca Conheci os Homens, da Jacqueline Harman. Esse foi meu livro favorito de 2021. Aqui a gente vai ter uma distopia também, onde a gente vai conhecer 40 mulheres que estão presas numa jaula. E essa jaula tá num lugar fechado, assim, luzes artificiais, e elas são vigiadas por guardas 24 horas. Elas têm bem pouca memória do que foi a vida delas antes, e a nossa protagonista aqui, que é uma personagem sem nome, ela cresceu ali. Então, durante todo o período que ela esteve viva, ela esteve ali, e esse é o único lugar que ela conhece. Então, ela só sabe que existia uma vida fora dali pelas coisas que as outras mulheres contam, que são coisas assim sem muitos detalhes, né? É quase como se as memórias delas estivessem desaparecendo, como é que eu vou dizer assim, tivessem dado pra elas poucas noções do que efetivamente aconteceu na vida delas. E aí tem várias regras ali, que elas não podem se tocar, que tem coisas que elas não podem conversar. E essa garota começa a questionar, ela quer saber como é que se mede o tempo, ela quer começar a pensar nas batidas do coração como medida, ela começa a tentar ver de quanto em quanto tempo os guardas mudam o turno. E aí um belo dia tudo muda quando um alarme soa, esses guardas vão embora e as portas dessa jaula que elas estão presas se abrem e elas têm a oportunidade de ver um pouco do mundo exterior. Que mundo exterior é esse? Então, é um livro, assim, também, que não vai te dar todas as perguntas, a gente não entende direito onde elas são, o que tá acontecendo, o que é essa situação que elas passaram. É extremamente triste ver essas mulheres passando pelas coisas que elas são obrigadas a passar, e especialmente o conceito de eu que nunca conheci os homens, quando a gente entende de verdade, assim, o que ele vai significar pra história, e quando a gente chega, tipo, nas últimas páginas desse livro, é desesperador, sabe? Como se a gente estivesse na posição dessas personagens. É um livro também que não vai trazer respostas, é um livro também que vai deixar você, leitor, preencher lacunas, fazer inúmeras suposições, vai deixar aquela reflexão do final de você perceber o que foi que você entendeu dessa história. E dessa lista toda que eu tenho pra vocês, esse aqui é o meu favorito. Se eu tiver que recomendar um, assim, mais veementemente, com certeza esse aqui eu acho que vale a leitura. Também é um livro pequeno, tá, gente? Tem menos de 200 páginas, inclusive entre os livros Fumaceira parece ser uma constante também, um número um pouco menor de páginas, acho que tem 1 ou 2 só que são livros maiores. O próximo livro é um livro que eu li ano passado, foi Um Surto que Foi Kentucky's. Esse livro aqui vai falar sobre também uma realidade do futuro, onde se inventou uma tecnologia onde você compra pelúcias e dentro dessa pelúcia tem uma câmera. Você pode escolher se você vai ser a pessoa que vai ter um Kentucky ou se você vai ser a pessoa por trás do Kentucky. A pessoa por trás do Kentucky é responsável por olhar a pessoa que comprou o Kentucky pela câmera e interagir com essa pessoa, porque o pelúcia pode se mexer. E aí essa relação precisa ser alimentada dos dois lados. Se você, enquanto a pessoa que está sendo assistida, não der entretenimento suficiente, seja lá o que for esse entretenimento, para a pessoa que está do outro lado, a pessoa do outro lado pode resolver que ela não quer mais interagir com você e não fazer mais login na conta dela. E aí você perdeu o seu Kentucky. E a mesma coisa acontece do lado de lá. Se você que está assistindo não interagiu o suficiente com a pessoa com a qual você está interagindo, ou se você interagir demais ou de formas estranhas, a pessoa pode decidir nunca mais ligar você. E tudo isso é de forma anônima, com a diferença de que um lado é bem mais anônimo que o outro. Você não sabe nada sobre a pessoa que tá te assistindo. Então é um conceito, assim, muito interessante pra gente pensar sobre essa era de exposição que a gente vive e do quanto isso ainda pode evoluir pra lugares ainda mais perturbadores. É um livro bem interessante. A próxima menção que eu vou trazer aqui é Leopardo Negro, Lobo Vermelho. Eu lembro que quando eu comecei a ouvir falar sobre esse livro, eu não sabia que ele tinha uma apresentação, assim, toda diferente, uma história toda diferente. Então foi bem interessante navegar por essa história. Esse é um livro um pouco mais robusto, assim. É uma história de fantasia. A gente tem outros volumes, mas esses volumes não chegaram no Brasil ainda. Não sei como é que tá essa possível previsão de lançamento ou não. E pelo que eu entendo, cada um dos livros vai ter um ponto de vista diferente. O autor vai brincar com várias coisas aqui nesse livro, vai fazer várias analogias aqui, vai tocar em vários aspectos e em muitos desses casos vai usar cenas bem fortes para comunicar o que ele quer passar nessa história. Eu particularmente não tive uma experiência muito positiva com essa leitura, tem uma sensação um pouco parecida com Meninas Selvagens, mas por motivos diferentes, assim. Mas eu sei que esse livro também virou o favorito de muitas pessoas aí, que várias pessoas ficaram esperando aí o lançamento de próximos livros. Eu posso estar errada nisso, tá, gente? Mas eu acho que os livros são a mesma história, só que pelo outro ponto de vista. E aí isso pode mudar completamente a
visão da história. Eu acho que essa era parte dessa proposta que foi trazida aqui com esse livro. Então também é um livro que em vários momentos eu parei e fiquei assim, será que eu tô entendendo o que eu tô lendo? Ou será que é pra ser assim mesmo? Porque tem isso também, né? Vários dos livros, às vezes a gente só tem que se contentar em ir recebendo as migalhas, porque lá na frente vai fazer sentido. E às vezes nem lá na frente faz sentido, mas faz parte da experiência. Outro livro fumaceira que li ano passado foi Distância de Resgate, esse livro da mesma autora de Kentucky's. Eu fiquei fascinada depois que eu terminei Kentucky's e aí eu fui ver se ela tinha outras coisas e encontrei esse livro. Esse livro vai contar a história de uma mãe que ela tá passando situação ali e ela tá conversando e durante essa conversa ela começa a voltar no tempo, porque o filho dela, né, com quem ela tá conversando, pede que ela relembre. E aí a gente volta um pouco no tempo pra conhecer a história de duas mulheres que vão ter interações bem diferentes, e uma é extremamente perturbada com medo de perder a sua filha. Então, ela tá sempre pensando na distância de resgate. Que o que é essa distância de resgate? É o máximo de distância que essa criança pode tomar dela para que, caso aconteça alguma coisa com ela, ela possa correr até a criança e salvar a criança. E aí a gente começa a ter também várias coisas estranhas na história, porque tanto no ponto de vista onde ela tá meio que contando essa história e de vez em quando ela desvia, vai parar em outro lugar e essa pessoa pede pra ela voltar porque ela precisa lembrar o que tá acontecendo, quanto na parte onde ela está, na história que ela está contando, tem coisas estranhas acontecendo. Essa autora é argentina, então a história também vai trazer algumas críticas sociais aqui do contexto do país dela, mas também que podem muito bem ser refletidos aqui pro Brasil também e pra outros países. Então é uma história bem interessante, super curta, é muito doida. Você termina e você fica... Que? O que rolou aqui? Será que eu entendi? Será que eu não entendi? Não sei o que aconteceu. Quem tá maluca? A personagem ou eu? O 10º livro é um livro que fez bastante buzz aqui no Brasil em 2021, se não me engano, que foi quando ele foi lançado, e que agora recentemente voltou aí, porque virou um sucesso do TikTok, que é Assim que se Perde a Guerra do Tempo. Esse livro é muito interessante porque ele também tem essa coisa de ficar indo e vindo, e de ter uma história que não necessariamente vai ser contada pra gente da forma mais fácil, mas ao mesmo tempo ele também tá fazendo ele tá trazendo aqui várias metáforas a várias coisas, e tá trazendo seus personagens representando elementos que a gente pode convergir para coisas bem específicas, tá? Esse é um daqueles livros também que é curto, você lê e você precisa interpretar o que você tá lendo, porque a história que ele tá contando não me parece a única história que ele quer contar. Então a gente lida com vários aspectos aqui que vão desde a confusão da história, os elementos estranhos, o fluxo de ir e vir da trama e também as representações que os autores colocaram aqui, os elementos que eles estão apresentando, que normalmente acabam ou ajudando a gente a entender, ou às vezes se você não percebe o que esses elementos são, você perde completamente o fio da meada, e aí eu sinto muito, acaba sendo só uma viagem louca. E aí pra fechar esse vídeo, vou deixar aqui a indicação de 2 quadrinhos, que são Eles Estão Por Aí e Silvestre. Ambos são bem fumaceira. O Silvestre de um jeito mais creepy, o Eles Estão Por Aí, eu não sei nem descrever pra vocês direito, porque esse às vezes é meio engraçado, às vezes é extremamente triste, às vezes você não faz ideia do que tá acontecendo, porque sequer o que está sendo mostrado pra gente tem uma forma direito que a gente consegue identificar. Eles Estão Por Aí é de autoria brasileira e são 2 quadrinhos que eu fechei e eu fiquei, gente, o que rolou? E o Eles Estão Por Aí foi pra gente discutir, inclusive, num clube do livro, então foi super engraçado, porque tava todo mundo tipo, o quê? E aí todo mundo tentando colocar sua interpretação sobre o que viu dos personagens. Por mais que você esteja vendo as coisas visualmente, parece que faz menos sentido ainda você ver as coisas visualmente quando você não tem o apoio textual. Então são 2 quadrinhos aí bem fumaceira, caso você goste de ler aí nesse formato. Então é isso, gente. 12 livros aí, fumaceira, doidos, de indicação aí pra vocês. Quero que vocês me contem aqui nos comentários, me deixem a indicação de um livro fumaceira. Um livro que foi difícil de entender, um livro que é completamente doido, pra eu pegar algumas recomendações aí com vocês, especialmente se forem livros que eu ainda não li. Também me conta se você já leu algum desses aqui e como foi a experiência pra você, se você gosta desse tipo de livro. Deixa seu joinha aqui embaixo pra ajudar na divulgação, se inscreve no canal se você for novo por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!